Olá, tudo bem? Espero que sim. VGHF11, pessoal. Fundo imobiliário que apresentou o último relatório gerencial agora, recentemente. E entrou, pessoal, um data center milionário aí na carteira do fundo. Tá bem interessante para a gente conhecer um pouquinho onde que o VGHF11 está investindo. Vamos lá, então? Antes do relatório gerencial, vamos aos números atuais aqui do VGHF11. Ele fechou cotado dia 8 de setembro a R$ 7,67. Está com PVP de 0,9, ou seja, está com 10% de desconto. Seus dividendos ele entregou em julho 10 centavos, em agosto e setembro 9 centavos. Data de pagamento pagou dia 5 de setembro. Data com desse fundo imobiliário é sempre no último dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. O que você acha aqui do VGHF11? É uma boa? Pessoal, quem tiver também interesse que a sua carteira de investimento seja analisada gratuitamente aqui no nosso canal, ela deve estar cadastrada na plataforma do Investidor 10. É só solicitar aqui embaixo nos comentários, né? Ou enviar um e-mailzinho para esse endereço aqui, que também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Temos aqui o gráfico da cotação do VGHF11, então a gente vê que desde 2021 ele vinha sendo cotado aqui por volta de R$10, né? Entre R$9 e R$10, até o ano passado, onde ele caiu forte aqui, né? Conforme todos os outros fundos imobiliários também, por conta da elevação da taxa de juros. E agora ele está voltando devagarinho, né? Já está desde abril aqui andando de lado, mais de lado mesmo, né? Não se define. Vários outros fundos aí já conseguiram melhorar suas cotações e ele está aqui de lado, né? De lado mesmo aqui, sem muita variação. Está agora nesses patamares aqui de 7,60, 7,70 mais ou menos. Não sai disso aqui há um bom tempo, né? Seus dividendos aqui ele vem entregando de forma consistente esses 9 centavos. Em julho aqui ele pagou 10 centavos, né? E em várias vezes, pessoal, aqui, ó, por exemplo, em 2023 ele chegou a pagar 11 centavos, 12 centavos, 13 centavos, até 15 centavos, né? Será que ele pode conseguir voltar, né, nesses patamares aqui? Vamos entender lá no relatório gerencial também se ele deixa alguma dica com relação a isso. Calculando a rentabilidade desse fundo imobiliário, pessoal, dividindo o dividendo pago pela cotação, 0,09 dividido por 7,67, isso daria 1,17% ao mês. Isso aqui isento de imposto de renda, hein? Lembrando, pessoal, que o VGHF11 ele é um hedge fund, né? Um hedge fund, então, ele é um fundo imobiliário que ele pode investir em vários tipos de ativos ligados ao setor imobiliário. Ele pode ter cotas de outros fundos imobiliários, ele pode ter CRIs, ele pode ter na sua carteira ações de empresas do setor imobiliários, ele pode ter imóveis físicos também, enfim, né? Consegue diversificar bastante aqui os seus investimentos. Fazendo a conversão dessas taxas, então, pessoal, esse VGHF11 rendendo aqui 1,17% ao mês, isso aqui equivale a 14,98% ao ano, né? Isso aqui é isento de imposto de renda. Comparando, por exemplo, aqui com um CDB que paga 100% do CDI, que hoje daria 12,66% ao ano, o que dá, então, 1% ao mês. Comparando os dois, então, o VGHF11 está na frente desse CDB em 0,17%. Pessoal, fazendo aqui uma simulação de investimento de R$10.000 no VGHF11 ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos, esses R$10.000 teriam se transformado em R$40.348 no VGHF11 contra R$33.003 no CDB. Em 20 anos, esses R$10.000 teriam se transformado no VGHF11 em R$163.000 contra R$108.000 nesse CDB. Isso dá uma diferença aqui a favor do VGHF11, pessoal, de R$54.161. Então, no médio e longo prazo aqui, realmente dá uma diferença significativa, né? Lembrando, pessoal, que essas aqui são taxas atuais, né? Sabe-se que em 10, 20 anos essas taxas sofrerão alteração, né? Ou para mais ou para menos, ok? Pessoal, calcular o Magic Number. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca de 5.000 inscritos. Conto com vocês aí. Pessoal, o Magic Number, o que ele é mesmo? Então, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com o poder e o auxílio dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular isso no número, então? Divido a cotação pelo dividendo. Então, 7,67 dividido por 0,09 dá 86 cotas. 86 cotas, pessoal, dá um investimento hoje de R$ 659,62. Ok? Vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial e ver como é que está a situação atual aqui do VGHF11. Ok, pessoal, temos o relatório gerencial aqui do VGHF11, né, referente ao mês de julho de 2025, o último que nós temos atualizado aqui, né. Então, algumas coisas aqui, o comentário do gestor, ele diz o seguinte, né, que em julho o fundo encerrou o mês com 104,9% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, ou seja, ele tem uma alavancagemzinha aí, né, em torno de 4%. Ele tem ao todo 148 diferentes ativos, ótimo, né, bem pulverizado.
ele tem 1,468 bilhão de reais de patrimônio líquido. Distribuir então 9 centavos por cota. Ele diz o seguinte, pessoal, olha aqui uma coisa importante, ó. Ao longo do mês houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo ao redor de 7 centavos por cota. Bastante coisa, hein? Em função tanto da desvalorização da carteira de FIIs do fundo, acompanhando o IFIX, que foi negativo de 1,35%. Com a carteira de CRIs indexados ao IPCA decorrente da abertura das taxas das NTNBs. Então, aquele negócio, né? Em julho ainda teve um pouquinho, né, de elevação ali de taxa e tal, automaticamente os CRIs indexados ao IPCA perde valor também, né? E também, como ele investe em muitos fundos imobiliários, né, os fundos desvalorizaram, ele também se desvaloriza, ele perde patrimônio, né? Isso é normal também na renda variável, principalmente aqui, né? Durante o mês, o fundo fez um aporte de 52 milhões de reais em cotas do fundo imobiliário Valora FOF. Então, Valora, não esqueçam que é a gestora aqui do fundo, né? Então, sempre rola aqui conflito de interesse. Pessoal, mas não é só aqui, né? Já mostramos lá do BTG, já mostramos da Capitânia. Então, sempre rola o conflito de interesse. Aí ele fala aqui, né? Já para dar uma ensaboada aqui, né? Importante lembrar que todo e qualquer investimento feito pelo fundo em outros fundos geridos pela gestora, o VGHF11 não cobra taxa de gestão, minimizando as questões de conflito de interesse. Ok? Ele investe, mas não cobra taxa de gestão por conta disso, né? Menos mal, né? Aqui ele fala também sobre os investimentos que ele fez no mês. Já vou mostrar lá embaixo depois, para não ficar repetido aqui, tá? Com relação aos casos de inadimplência na carteira, pessoal, ele tem 2 casos, né? São casos de antigos. Ele tem esse CRI Celinas aqui que continua inadimplente. Por enquanto, nada de novo. E também tem aqui a venda dos terrenos do CRI Guaicurus, né? Que ainda está condicionada à diligência ambiental e também questões jurídicas, tá? Então, não vendeu esse terreno ainda. O número de cotistas do fundo atingiu 393.812 cotistas, né? Um fundo bastante grande também, né? Com relação ao número de cotistas. Uma liquidez média diária aqui de 2,7 milhões de reais, hein? Bem líquido também, né? Beleza. Carteira de ativos. Aqui, pessoal, ele tem, então, a maior participação do patrimônio líquido aqui, esse CRIs da Elbor, que equivale a 4,29%, só que é o seguinte, a Elbor, pessoal, tanto aqui como lá no Vergir também, que é pior ainda, né, tem um pouquinho mais de concentração, tá vendo, ó? Tem Elbor aqui, Elbor. Somando todos esses da Elbor aqui, dá 9,59%, tá? Então, só não é 4,29%, tá? Então, a Elbor realmente tem concentração aqui também, né? Aqui, pessoal, ó, entrou esse CRI novo esse mês, até coloquei em azulzinho aqui. A Scala Data Center é uma empresa que vem aí se destacando muito, pessoal, nesse setor aí de data center, tá? Que é um setor aí que vai demandar aí muitos ambientes de locação, né? Por conta dos data centers aí cada vez maiores e precisando cada vez mais espaço aí. Então, ela investiu aqui 33 milhões aqui nesse mês, né? Nesse CRIs aqui da Scala Data Center, tá? Então, é um setor que deve começar a despontar forte aí, pessoal, também, tá? Então, os fundos já estão de olho nesse tipo de ativo também. Seja em CRIs, seja nos próprios fundos de tijolos lá que alugam também, né? Tá bem interessante esse setor aqui entrando forte aqui, tá? E o fundo já se expôs nele aqui. Isso é muito interessante e saudável para o fundo, eu acredito. Então, aqui esses CRIs... No total, então, eles somam aqui 42% da carteira, total de CRIs. Depois ele tem FDICs aqui que somam 1,09% da carteira. Os fundos imobiliários, pessoal, como já falamos ali, né? Ó, esse FII, Valora FOF aqui foi que eles compraram agora, né? Olha só, 3,75% da carteira. Aí tem o VGRI que também é do fundo, 3,02%. Segundo eles não cobram taxa de gestão aqui para esses fundos da própria gestora, né? Olha só, VGIR, VGIP, tudo fundo aqui da própria gestora, né? Então, os fundos imobiliários aqui somam um total de 47,66% da carteira. Então, a maior parte aqui realmente é fundos imobiliários, né? Ações de empresas ligadas ao setor imobiliário aqui, 0,71%. E SPS aqui, 9,49%. Assim que ele investe, então. Aqui, com relação à taxa de juros, né? Então, a carteira aqui, 64% está indexada ao IPCA. Já com a marcação a mercado aqui, está dando IPCA mais 11,56%. E CDI seria 35,59% da carteira. CDI mais 3,58% aqui a taxa, né? Já com a marcação a mercado. Aqui a DRE do fundo, pessoal, né? Então, já falou aqui que ele entregou 9 centavos por cota. Então, temos aqui, ó. No mês de julho, ele teve de receita 15.842.000.
Despesas, 1.724.000. No mês anterior, pessoal, ele teve de despesa 2.332.000, né? Por que tanta diferença, né? Que no mês de junho aqui, ele coloca aqui o pagamento da taxa de performance que é pago no mês de julho, né? Então, por isso que ele tem aqui uma despesa tão alta no mês de junho, tá? Por conta da taxa de performance que ele paga em janeiro e julho. Então, ele entregou 9 centavos por cota e ele tem, pessoal, ainda 1 centavo aqui, né, de resultado acumulado a distribuir, né? Então, tem uma reservinha bem modesta aqui, né? Bem pouca realmente, né? Aqui, pessoal, com relação à alocação, basicamente, por segmento de CRI, né? Residencial é 50%, 13% aqui é pulverizado, 13,6% aqui, 8,9% é shopping, restante em outros segmentos, né? Então, já mostramos aliança também. Em CDI é só 35,6%, o restante aqui é IPCA. Aqui é a movimentação do mês de julho, né? Principal movimentação aqui, o Scala Data Center, né? 33 milhões aqui comprados, então, desse CRI. Também comprou aqui 730 mil reais do CRI Panambi. E depois fez vendas, né? Bastante venda mesmo aqui, que ele fez aqui de seus CRIs, né? Fundos imobiliários também, né? Ele fez algumas compras, algumas vendas também. Destaque para a compra de 52 milhões para esse fundo da própria gestora, né? Foi a maior posição que ele comprou aqui nesse mês, 52 milhões de reais. SPS ele comprou também bastante coisa aqui. E no final, pessoal, ele traz o seguinte, ó, negociações, né? Total renda, total valor. Total renda, pessoal, é a carteira que ele investe com foco em renda mensal, né? E total valor é a carteira que ele investe com foco em ganho de capital. Comprar barato para vender mais caro. Ok, pessoal, resumindo aqui, né? Mais um mês esse fundo aqui fez bastante negócio, movimentou bastante a sua carteira, né? A maior movimentação foi na compra de um fundo também da gestora Valora. Muitos não gostam disso. Entrou no segmento novo, que é o segmento Data Centers aí, né? Na compra de um CRI de 33 milhões de reais. Então, segmento bem promissor aí para o mercado, né? Imobiliário. Suas cotações aí, ela vem andando de lado já há um bom tempo, desde março, abril, né? Não consegue melhorar aí, né? Avançando nas suas cotações, fica mantendo sempre nesse patamar aí. Mas sabemos, pessoal, né? Que a hora que destravar aí a taxa de juros começar a cair, isso é que deve aumentar, né? Para conseguir chegar lá no seu preço justo, né? Até porque está com 10% de desconto hoje. Ok, gente? Então, mais um mês analisando aqui o VGHF11. Fundo entrando num segmento diferente aqui, que até agora não tinha entrado. Então, acreditamos aqui, né, que pode trazer ótimos resultados aí mais para frente para esse fundo aqui. Ok, gente? Então, mais uma vez aí, peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 5 mil inscritos. Conto com vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado.